Oi, pessoas! Como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar a leitura da Bíblia? Hoje a gente vai entrar na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Vem comigo. Introdução. Saudação epistolar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e a Timóteo, seu irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos que há por toda a Caia. Graças vos seja dada, e paz da parte de Deus de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Consolações divinas. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, o qual consola em toda a nossa tribulação, para que possamos também nós mesmos consolar aos que estão em toda angústia, pelo conforto com que também nós fomos confortados de Deus, porque à medida que em nós crescem as penas de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações, porque somos atribulados para a vossa exortação, e é salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é, e se somos confortados, por vosso conforto, para vosso conforto é, e a salvação a qual se realiza pelo sofrimento das mesmas aflições que nós também sofremos, para que seja firme a nossa esperança por vós, estando certos que assim como sois companheiros nas aflições, assim o serei também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que vós ignoreis a nossa tribulação, que se excitou na Ásia, porque fomos maltratados desmedidamente sobre as nossas forças, de sorte que até a mesma vida nos causava tédio. Mas nós, dentro de nós mesmos, tivemos resposta de morte, para não pormos fim à nossa confiança em nós, para não pormos a nossa confiança em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grandes perigos e livra ainda, como esperamos que ainda igualmente nos livrará, se vós nos ajudardes, também orando por nós, para que pelo dom que se tem concebido em atenção de muitas pessoas, por intervenção de muitos, sejam dadas graças por nós outros. Ai, pessoas, eu pausei aqui porque a câmera desse celular é péssima, mas ainda bem que o áudio, pelo menos, é muito bom. Então vamos continuar. Que a ideia é só um... Enfim. E aqui é assim, é tudo na espontaneidade, né? Então vamos lá. Apologia do Ministério de São Paulo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de quem, em simplicidade de coração e em sinceridade de Deus, e não em sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, temos vivido neste mundo, e maiormente convosco, porque não vos escrevemos outra coisa, senão o que haveis lido e concebido. Eu espero que conhecereis até o fim, como também nos haveis conhecido em parte, que somos a vossa glória, assim como também vós sereis a nossa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Alterações dos projetos de viagem. Nessa confiança, tinha resolvido primeiro ir ver-vos, para que vós recebesseis uma dobrada graça, e passar por vós a Macedônia, e de Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser acompanhado de vós outros até a Judéia. Tendo eu, por então, formado esse desígnio, foi acaso por circunstância não o executar eu? Ou quando eu tomo uma resolução, é esta uma resolução que não passa de humana, de sorte que venha se achar em mim, sim e não? Mas Deus é fiel testemunha de que não há sim e não naquela fala que tive convosco, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que tem sido por nossa intervenção pregado entre vós, e por mim, e por Silvano e Timóteo, não foi tal que se achasse nele, sim e não, mas sempre houve sim,
porque todas as promessas de Deus são sim em seu Filho, e por ele também é o amém que se diz a Deus a nossa glória. E o que nos confirma em Cristo convosco é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu em nossos corações a prenda do Espírito, razão da mudança de itinerário. Mas eu chamo a Deus por testemunha sobre a minha alma, porque perdoar-vos não tenho ido mais a Corinto, não porque tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Pela fé estáis em pé. Capítulo 2. Eu, porém, assentei isso mesmo comigo, não ir outra vez ter convosco, por não vos causar tristeza, perdão. Porque se eu vos entristeço, quem é também o que me alegrará, senão o que por via de mim é entristecido? E isto mesmo vos escrevi para que quando passar a ver-vos, não tenha tristeza sobre tristeza do que me dever alegrar, confiando em todos vós que a minha alegria é a de todos vós, porque pela minha tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas vos escrevi, não porque fosseis constritados, mas porque soubesseis o quanto maior amor tenho para convosco. Perdão ao escandaloso. E se algum me contristou, não me contristou senão em parte, por não carregar-vos a todos vós. Basta-lhe, ao que é tal, esta repreensão que é dada por muitos, de sorte que, pelo contrário, deveis agora usar com ele de indulgência e consolá-lo para que não aconteça que seja consumido de demasiada tristeza, quem se acha em tais circunstâncias. Por conta do que vos rogo, que lhes deis efetivas provas da vossa caridade, e por isso também vos escrevi, para ver por esta prova se sois obedientes em todas as coisas. E ao que perdoastes em alguma coisa, também eu, pois eu também a indulgência de que usei, se de alguma tenho usado, foi por amor de vós na pessoa de Cristo, para não sermos surpreendidos por Satanás, pois que não ignoramos as suas maquinações, ansiedades e satisfação. Mas quando passei a Troade pelo Evangelho de Cristo e me foi aberta a porta do Senhor, não tive repouso no meu espírito, porque não achei a meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar Jesus Cristo e que por nosso meio difunde o cheiro do conhecimento de si mesmo em todo lugar, porque nós somos diante de Deus o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que perecem. Para uns, da verdade, cheiro de morte para a morte, para outros, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é tão idôneo? Porque não somos falsificadores da palavra de Deus como muitos, mas falamos em Cristo com sinceridade e como parte de Deus diante de Deus. Capítulo 3. Cartas comendatícias. Começamos de novo a louvar-nos a nós mesmos? Ou temos acaso necessidade, como alguns? Vou fazer uma pausinha aqui para poder chorar. Ai. Vamos lá. A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações, que é reconhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que vós sois a carta de Cristo, feita pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E temos uma tal confiança em Deus por Cristo, não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual é também o que nos fez idôneos, ministros do Novo Testamento, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ministério cristão superior ao mosaico. E se o ministério de morte, gravado com letras sobre pedras,
foi acompanhado de tanta glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés pela glória do seu semblante, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, de muito maior glória vem a ser a do ministério da justiça. Porque o que resplandeceu nessa parte não foi glorioso, à vista da sublime glória. Porque o que se desvanece é reputado por uma grande glória. De muito maior é a glória, é o que fica permanente. Vou reler uma partezinha aqui. Porque se o ministério da condenação foi glória, de muito maior glória vem a ser o ministério da justiça. Porque o que resplandeceu nessa parte não foi glorioso, à vista da sublime glória. Porque o que se desvanece é reputado por grande glória. De muito maior glória é o que fica permanente. Liberdade cristã. Tendo, pois, uma tal esperança, falamos com muita confiança, e não como Moisés, que punha véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no seu semblante, cuja glória havia de perecer. E assim, os sentidos deles ficaram obtusos, porque até o dia de hoje permanece na lição do Antigo Testamento o mesmo véu sem levantar-se, porque não se tira senão por Cristo. Pelo que até o dia de hoje, quando leem a Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converter ao Senhor, será tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há aí a liberdade. Todos nós, pois registrando a cara descoberta a glória do Senhor, somos transformados de claridade em claridade na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Capítulo 4. Pelo que tendo nós essa administração e segundo a misericórdia de que temos alcançado, não desmaiamos. Antes, lançamos fora de nós as paixões que por ignominiosas se ocultam, não nos conduzindo com artifício e nem adulterando a palavra de Deus, mas recomendando-nos a nós mesmos a toda a consciência de homens diante de Deus na manifestação da verdade. E se o nosso evangelho ainda está encoberto, se o nosso evangelho ainda está encoberto, naqueles que se perdem está encoberto, nos quais Deus deste século cegou os entendimentos dos fiéis, para não resplandecer o farol do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós nos consideramos como servos vossos por Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tribulações e esperanças dos ministros do Evangelho. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja virtude de Deus e não de nós. Em tudo padecemos a tribulação, mas nem por isso nos angustiamos. Somos cercados de dificuldades insuperáveis, e a nenhuma sucumbimos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas nem por isso perecemos, trazendo sempre o nosso corpo à mortificação de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos, porque nós que vivemos somos toda hora entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça na nossa carne mortal. Em nós logo obra-se a morte, em vós a vida. E porque nós temos o mesmo espírito da fé, segundo está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará convosco. Porque tudo que é por amor de vós, para que a graça que abunda pela ação de graças rendida por muitos, redunde em glória de Deus. Esta é a razão porque não desfalecemos, mas ainda que se destrua em nós o homem exterior, todavia o interior vai se renovando de dia em dia. Porque o que aqui é para nós de uma tribulação momentânea e ligeira, produz em nós de um modo todo maravilhoso, no mais alto grau, um peso eterno da glória, não atendendo nós às coisas que se veem, mas sim as que não se veem, porque as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Espiritualidade linda.
Esperança da glória celeste, capítulo 5. Tá vendo que é muito foda mesmo ler esses, né? Eu quero ler os outros, eu quero ler o de Enoque ainda. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre dessa morada for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, que durará sempre nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu, se todavia formos achados, vestidos e não nus. Porque também os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não que desejemos ser despojados dele, mas sim revestidos por cima, de sorte que o que há em nós de mortal seja absorvido pela vida. Mas o que nos fez para isso mesmo é Deus que nos deu o penhor do Espírito. Por isso, vivemos sempre confiados, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por visão. Mas temos confiança, e ansiosos queremos mais ausentar-nos do corpo e estar presentes ao Senhor. E por isso, forcejamos por lhe agradar, ou estejamos dele ausente, ou lhe estejamos presentes. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o galardão, segundo o que tem feito, ou bom ou mal, ou estando no próprio corpo. Procedimento de São Paulo. Certos, pois, do temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens, mas a Deus estamos descobertos, e espero que também nós estejamos descobertos nas nossas consciências. Isso não é que queiramos ainda recomendar-nos ao vosso conceito, mas é querer dar-vos ocasião de vos gloriardes em nós, para terdes que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, fazendo esse juízo que se um morreu por todos, por consequência todos são mortos, e Cristo morreu por todos, a fim que também os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressurgiu por eles. Por isso nós, desde agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se houve tempo em que conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Se algum, pois, é de Cristo, e uma nova criatura passou o que era velho, notai que tudo se fez novo, e tudo vem de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Cristo, que confiou de nós o ministério da reconciliação. Porque certamente Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Deixa eu passar para centralizar. Tudo ao vivo, né, gente? Reconciliando o mundo consigo, não lhes imputando os seus pecados, e ele é o que pôs em nós a palavra da reconciliação. Logo, nós fazemos o ofício de embaixadores em nome de Cristo, como que Deus vos admoesta por nós outros. Por Cristo, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não havia conhecido o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Trabalho por Deus e pelas almas. E assim nós, como coadjutores, vos exortamos a que não... Peraí, vou voltar, vocês me perdoem. Eu passei atropelado que vai entrar no capítulo 6. Trabalho por Deus e pelas almas, capítulo 6. E assim, nós como coadjutores vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque ele diz, eu te ouvi no tempo aceitável, te agidei no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não demos a ninguém ocasião alguma de escândalo, para que não seja vituperado o nosso ministério, mas em todas as coisas nos portemos em nossas mesmas pessoas como ministros de Deus, na muita paciência, nas tribulações, nas necessidades das angústias, nos açoutes, nos cárceres, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na castidade, na ciência, na longanimidade, na mansidão, no Espírito Santo, na caridade não fingida, na palavra da verdade, na virtude de Deus, pelas armas da justiça, na prosperidade, na
adversidade, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores ainda que verdadeiros, como os que são conhecidos ainda que conhecidos, como morrendo, e eis aqui que está, que vivemos, como castigados, mas não amortecidos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como quem não tendo nada, mas possuindo tudo. Que coisa linda, capítulo 6, segunda epístola. Gostei. Segunda epístola, capítulo 6, versículo 1 a 10. Preciso pausar aqui um minuto. Voltei. Desabafos de São Paulo. A nossa boca aberta está para vós, ó Coríntios, o nosso coração se tem dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis apertados em vossas entranhas. Correspondendo-me, vós com igual ternura eu vos falo como a filhos. Dilatai-vos também vós outros, não vos prendais ao jugo com infiéis, porque união não pode haver entre justiça e iniquidade. Porque união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou comércio entre a luz e as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que sociedade entre fiel e infiel? E que consenso entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus diz: eu, pois, habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos dos tais, diz o Senhor, e não toqueis o que é imundo. Eu vos receberei, a ser-vos-ei Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7. Tendo, pois, recebido estas promessas, meus caríssimos, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Consolações e expansão. Recebei-nos dentro do vosso coração. Nós a ninguém temos ofendido, a ninguém temos corrompido, a ninguém temos enganado. Não vos digo isso por vos condenar, pois já vos declaramos que vós estáis nos nossos corações para a morte e para a vida. Tenho grande confiança em vós e grande motivo de me gloriar de vós. Cheio estou de consolação, exubero de gozo em toda a nossa tribulação. Elogio aos coríntios, porque ainda quando passamos a Macedônia, nenhum repouso teve a nossa carne. Antes sofremos toda a tribulação, combates fora, sustos dentro. Porém Deus, que consola os humildes, nos consolou a nós com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Tendo-me o mesmo referido às extremosas saudades que vós tendes de me ver, as vossas lágrimas, o vosso zelo por mim, o que tudo fez crescer a minha alegria. Porque ainda que eu vos entristeci com a minha carta, não me arrependo disso, se bem que ao princípio me pesasse, vendo que a tal carta, ainda que por breve tempo, vos entristeceu. Agora folgo, não de vos haver entristecido, mas de que a vossa tristeza vos trouxe a penitência. A tristeza que tivestes foi segundo Deus, de sorte que nela nenhum detrimento recebestes de nós. Porque a tristeza, que é segundo Deus, produz para a salvação uma penitência estável, e a tristeza do século produz a morte. Considerai, pois, quanto essa mesma tristeza que sentiste segundo Deus produziu em vós não só de vigilante cuidado, mas também de apologia, de indignação, de temor, de saudade, de zelo, de vingança. Vós mostrastes em tudo que não tinhais culpa neste negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não o fiz por causa do que fez a injúria, nem por causa do que padeceu, mas sim para vos manifestar o nosso cuidado, que de vós temos diante de Deus. Por isso, nos havemos consolado, mas na nossa consolação ainda mais nos havemos alegrado. Pela alegria de Tito, vendo que todos vós contribuístes a aliviar-lhe o espírito.
E se de vós em alguma coisa eu tenho gloriado, como fizemos a Tito, se tem achado ser verdade. E por isso a sua ternura por vós é cada ele. Por isso a sua ternura por vós é cada ele, e não me envergonho disso. Antes, como tudo que vos temos falado foi com verdade, assim também a gloriosa abonação de que vós recebestes com temor e tremor. Eu me alegro vendo que tudo possa prometer vez maior, quando ele se lembra da obediência que vós lhes prestastes de como de vós. Colheita para os fiéis de Jerusalém. Generosidade dos macedônios, capítulo 8. Assim mesmo vos fazemos saber, irmãos, a graça de Deus que foi dada nas igrejas de Macedônia. Como em grande prova de tribulação, tiveram eles abundância de gosto, e a sua abatidíssima pobreza abundou em riquezas da sua beneficência. Porque eu lhes dou testemunho que, segundo as suas forças e ainda sobre as forças, têm sido voluntários, rogando-nos com muito encarnecimento que comunicássemos a graça e serviço que se faz para os santos. E não só o fizeram como nós o esperávamos, mas ainda deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que rogamos a Tito, e que assim como começou, assim acabe em vós ainda esta graça. Convite aos coríntios, para que como em tudo abundais em fé, e em palavra e em ciência, e em toda a diligência, e além disso no afeto que nos tendes, assim também abundeis nessa graça. Não o digo como quem manda, mas pelo cuidado acerca de outros, e ainda para experimentar a boa índole da vossa caridade. Porque sabeis que a graça não foi de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por vosso amor, a fim de que vós fosseis ricos pela sua pobreza. E neste particular vos deu um conselho, porque isso é o que vos cumpre, se bem não só o começastes a fazer, mas já tivestes o desígnio disso mesmo desde o ano passado. Agora, pois, cumpri-o já de fato, para que assim, como a vontade que está pronta para querê-lo, assim também o esteja para cumprir, segundo as posses que tendes. Porque se a vontade está pronta para dar, segundo aquilo que me tem, é aceita, não segundo aquilo que não tem. Não é, porém, a minha intenção que os outros hajam de ter alívio. E vós fiquei em aperto, mas sim que haja igualdade. Ao presente, a vossa abundância supra a indigência daqueles que, para que também a abundância dos tais, sirva de suplemento para a vossa indigência, de maneira que haja igualdade, como está escrito. Ao que ele colheu muito, não se lhe sobejou. Ao que ele colheu pouco, não lhe faltou. Recomendação de Tito. E graças a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado por vós, porque na verdade recebeu a exortação. Mas sendo ele, estando mais solícito, por sua vontade partiu a visitar-nos. Enviamos também com ele a um irmão, cujo louvor é célebre pelo evangelho em todas as igrejas. E não somente isso, senão que pelas igrejas foi também escolhido por companheiro de vossa peregrinação. Por esta graça, que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para mostrar a nossa pronta vontade, evitando isso que ninguém nos possa censurar nessa abundância que por nós é ministrada, porque procuramos fazer o bem não só diante de Deus, senão também diante dos homens. E com eles enviamos também a outro nosso irmão, o qual várias vezes temos em muitas coisas experimentado ser diligente, e agora será muito mais pela grande confiança de que há em vós. Ou seja, por causa de Tito é o que o meu companheiro e coadjutor para convosco, ou por causa dos nossos irmãos que são legados da igreja, glórias de Cristo. Portanto, daí para com eles, ante a face das igrejas, mostras do vosso amor e de que sois a nossa glória. Capítulo 9. Modo de dar esmola. Já quanto à administração que se faz a benefício dos santos, coisa supérflua é o que eu escrever-vos, porque conheço a prontidão do vosso ânimo, pela qual eu de vós me glorio diante dos macedônios. Porquanto a Caia também está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem alentado a muitíssimos. Enviei, porém, esses irmãos, para que o de que nos gloriamos acerca de vós não deixe de ser fundamentado nessa parte, para que, como tenho dito, estejais prevenidos.
por não suceder que quando vierem comigo os macedônios, e se vos acharem desapercebidos, tenhamos nós de que nos envergonhar, por não dizer vós outros, neste ponto. Porquanto, julguei que era necessário rogar aos irmãos que vão antes de vós, e que reparem a bênção já prometida, que ela esteja pronta, assim como a bênção, não como a avareza. E digo isso, que aquele que semeia pouco também cegará pouco, e aquele que semeia em abundância também cegará em abundância. Cada um como propôs o seu coração, não com tristeza e nem com força, porque Deus ama ao que dá com alegria. E o poderoso é Deus para fazer abundar em vós toda a graça, para que, estando sempre abastados de tudo, não abundeis para toda obra. Assim como está escrito, espalhou e deu aos pobres. A sua justiça dura para sempre dos sempre. E o que subministra semente ao semeador, dará também pão para comer, e multiplicará a vossa semente, e aumentará acrescentamentos de frutos da vossa justiça, para que enriquecidos em todas as coisas abundeis em toda sinceridade, a qual faz que por nós sejam dadas graças a Deus, porque a administração dessa oferenda não somente supre aos santos que aos santos falta, senão que abunda também em muitas ações de graças ao Senhor, pela experiência desse serviço, dando eles glórias a Deus pela submissão que vós mostrais ao Evangelho de Cristo e pela sinceridade de vossa comunicação com eles e com todos, testemunhando na oração que eles fazem por vós o amor que vos têm por causa da iminente graça de Deus, que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Defesa polêmica de São Paulo. Autoridade Apostólica, capítulo 10. Mas eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e modéstia de Cristo. Eu, que quando pessoalmente estou entre vós, me mostro na verdade humilde, mas ausente sou ousado convosco. Rogo-vos, pois que quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com liberdade da ousadia, que se me atribui ter contra alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque ainda que andamos com a carne, não militamos segundo a carne. Porquanto as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortificações, derribando os conselhos. Toda a altura que se levanta contra a ciência de Deus, reduzindo ao cativeiro todo entendimento para que obedeça a Cristo, e tendo em nossa mão o poder de castigar a todos os desobedientes, depois que for cumprida a vossa obediência. Julgai ao menos as coisas pelos que elas não são na aparência. Se algum está confiado que ele é de Cristo, considere assim também nós o somos, porque ainda que eu me glorie mais algum tanto do meu poder, que o Senhor me deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei por isso, mas para que não pareça que vos quero como aterrar por cartas, porque na verdade as cartas, dizem alguns, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. O tal que assim pensa, entenda que quais somos nas palavras por cartas estamos ausentes, tais seremos também, de fato, quando estivermos presentes. A autoridade de Paulo não vem da usurpação. Porque não ousamos entremeter-nos ou comparar-nos com alguns que se gabam a si mesmos, mas nós, medidos conosco, e nos comparamos a nós mesmos, pois não nos gloriaremos fora de medida, mas segundo a medida da regra com que Deus nos mediu, a medida de chegar até vós outros, porque não nos entendemos fora dos limites, como se não chegássemos lá a vós, pois temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando de fora de medida nos trabalhos alheios, mas esperando que, crescendo a vossa fé, sejamos em abundância engrandecidos em vós outros, segundo a nossa regra, que também anunciemos o Evangelho nos lugares que estão além de vós, no distrito de outrem, para se nos gloriarmos do que já estava aparelhado. Aquele, pois, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é o que a si mesmo recomenda, o que é estimável, mas é sim aquele que Deus recomenda. Constrangimento de Paulo em se elogiar. Oxalá que suportasseis por um pouco a minha incipiência, mas enfim tolerai-me. Capítulo 11. Oxalá
que suportaisseis por um pouco a minha incipiência, mas enfim tolerai-me, porque vos zelo com o zelo de Deus, porquanto eu vos tenho desposado com Cristo, para vos apresentar como virgem pura ao único esposo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva na sua astúcia, assim sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da sinceridade que há em Cristo. Porque se aquele que vem pega outro Cristo, que nós não temos pregado, ou recebei outro Espírito que não haveis recebido, ou outro Evangelho que não haveis abraçado, bem o toleraríeis. Mas eu cuido que em nada tenho sido inferior aos maiores dentre os apóstolos, porque ainda que eu sou grosseiro nas palavras, não o sou todavia na ciência, mas em tudo a vós nos temos dado a conhecer. Ou, porventura, cometi eu delito humilhando-me a mim mesmo para que vos fosse exaltados? Porque sem interesse vos preguei o Evangelho de Deus. Eu os despojei outras igrejas, recebendo delas o estipêndio por vos servir. E quando eu estava convosco e necessitava, não fui oneroso a nenhum, porque os irmãos que tinham vindo de Macedônia supriram tudo o que me faltava. Em tudo me guardei e guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, porque não será quebrantada em mim essa glória. Enquanto as regiões da Acaia, por quê? Será que eu vos não amo? Deus o sabe, mas eu o faço e farei sempre, por cortar a ocasião de se gloriarem aos que a buscam, querendo parecer-se também conosco, para daí se gloriarem. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros dolosos, que se transformam em apóstolos de Cristo. E não é de espantar, porque o mesmo Satanás se transforma em anjo de luz. Não é logo muito que seus ministros se transformem como em ministros de justiça, cujo fim será segundo suas obras. São Paulo reitera as desculpas. Outra vez o digo, para que ninguém me tenha por imprudente, ao menos sofrei-me como insensato, para que eu me glorie ainda por um pouco. O que falo pelo que toca a esta matéria de glória, não o digo segundo Deus, mas como por incipiência, porque muitos se gloriam segundo a carne. Também eu me gloriarei, porque vós, sendo como sois uns homens sensatos, sofreis de boa mente aos insensatos, porque sofreis a quem vos recebe, a quem se exalta, a quem vos põe em escravidão, a quem vos devora, a quem dá na cara. Digo-o quanto afronta, como se nós a fracassássemos nessa parte, no que qualquer tem ousadia. Falo com imprudência, eu também a tenho. Título de São Paulo para o apostolado. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abrão, também eu. São ministros de Cristo, falo como menos sábio, mas o sou eu. Em muitos trabalhos, em cárceres muito mais, em açoutes sem medida, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus recebi 5 quarentenas de açoutes, menos um. 3 vezes fui açoutado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes fiz naufrágio. Uma noite e um dia estive no profundo do mar. Em jornadas, muitas vezes, eu me vi em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em muitas vigílias, com fome e sede, em muitos jejuns, em frio e desnudez. Afora estes males que são exteriores, me combatem as minhas ocorrências urgentes, que cada dia o cuidado que tenho de todas as igrejas. Quem enfrenta que eu não enferme? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se importa que algum se glorie de alguma coisa, e eu me gloriarei nas coisas que são da minha franqueza. O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por todos os séculos, sabe que eu não minto. Em Damasco, que era governador da província, por el-rei Aretas, fazia com que estivessem guardas naquela cidade, para me prender. Mas numa alcofa me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim eu escapei das suas mãos. Dons divinos e fraquezas humanas, capítulo 12. Se importa alguém se glorie,
o que não convém na verdade, descerei agora às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que 14 anos a foi arrebatado. Se foi no corpo, não o sei, ou se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe até ao terceiro céu. E conheço a esse tal homem. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não o sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e que ouviu lá palavras secretas que não é permitido a um homem referir. As projeções. Deste tal me gloriarei, mas de mim em nada me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque ainda quando me quiser gloriar, não serei incipiente, porque direi a verdade, mas deixo isso para que nenhum cuide de mim, fora do que vem em mim, ou ouve de mim, e para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, permitiu Deus que eu sentisse na minha carne um estímulo, que é o anjo de Satanás para me esbofetear, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que ele se apartasse de mim, e então me disse: basta-te a minha graça, porque a virtude se aperfeiçoa na enfermidade. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas enfermidades, para que habite em mim a virtude de Cristo. Pelo que sinto complacência nas minhas enfermidades, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por Cristo. Porque quando estou enfermo, então estou forte. Apostolado e desinteresse. Tenho-me feito incipiente, vós mesmos me obrigastes a isso. Tenho-me feito incipiente, vós mesmos me obrigaste isso, porque eu devia ser louvado de vós, pois em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Entre vós, contudo, se tem vistos de tolerância nos milagres e nos prodígios, e sinais do meu apostolado em todo gênero nas virtudes, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, se não é em nada que vos quis eu mesmo ser pesado, perdoai-me nesta injúria. Eis aqui estou pronto, 3ª vez a vos ir ver, e também agora não vos gravarei, porque eu não busco as vossas coisas, mas a vós, porque não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu de muito boa vontade darei o meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que amando-vos eu mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos gravei, porém, como sou astuto, vos tomei com dolo. Porventura enganei-vos por algum deles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura enganou-vos Tito? Não andamos com o mesmo espírito? Não fomos por umas mesmas pisadas? Apreensões de São Paulo. Cuidais a bem tempo que nos excusamos convosco? Deus é testemunha que em Cristo falamos, e tudo, meus muito amados, para vossa edificação, porque temo que talvez quando eu vier, não vos ache mais, não ache quais vos eu quero, e que vós me acheis qual não quereis, que por desgraça não haja entre vós contendas, invejas, rixas, dissensões, detrações, mexericos, altivezas, parcialidades, para que não suceda que quando eu vier outra vez, me humilhe dentre vós, e que chore muitos daqueles que antes pecaram e não fizeram penitência da imundície, fornicação e desonestidade que cometeram. Admoestações, capítulo 13. Eu me disponho a vos ir ver pela 3ª vez. Na boca de 2 ou 3 testemunhas estará em toda a palavra. Assim como já o disse, Dante achando-me o presente, assim o digo também agora, estando ausente, que se eu for outra vez, não perdoarei aos que antes pecaram, nem a todos os demais. Porventura, buscai prova daquele que fala em mim, o Cristo, qual não é fraco em vós, mas sim é poderoso em vós, porque ainda que não foi crucificado por enfermidade, vive todavia pelo poder de Deus, porque também nós fomos enfermos nele, mas viveremos com ele pela virtude de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis firme na fé. Provai a vós mesmos. Acaso não vos conhecei a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que porventura não sois reprovados, mas espero que conhecereis que
que nós não somos reprovados. E rogamos a Deus que não façais mal nenhum, não porque nós pareçamos aprovados, mas a fim de que vós façais o que é bem, ainda que nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos alegramos de ser fracos, enquanto vós sois fortes, e ainda rogamos pela vossa perfeição. Portanto, eu vos escrevo isto ausente, para que, estando presente, não empregue com rigor a autoridade que Deus me deu para edificação, não para destruição. Conclusão. Recomendações e saudações. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, admoestai-vos e senti a mesma coisa. Senti uma e a mesma coisa. Tende paz, e o Deus da paz e da dileção será convosco. Saudai-vos uns aos outros em ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus e a comunicação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E é isso. Lemos hoje a segunda epístola de Coríntios. Depois nós vamos ler agora no próximo a epístola de São Paulo aos Galatas, depois aos Efésios. São todas pequenas, eu acho que a gente consegue. Chegamos ao marco das 705 páginas. Logo terminamos, depois aí de um ano de leitura consecutiva. Terminamos a nossa Bíblia. E agora nós vamos depois para outra Bíblia, anatômica, Vida Federal, Constituição. Tempo de terminar também. Mas é isso, galera. Um beijo.